Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, nosso foco é desconstruir a escala gigantesca e o profundo poder sociológico de um dos maiores e mais contínuos fenômenos culturais de todos os tempos, a telenovela brasileira. Vamos direto ao ponto porque a dimensão disso tudo é, literalmente, de cair o queixo. Para a gente ter uma noção real do tamanho dessa influência, pensem neste número. As telenovelas chegam a bater a marca de 2 bilhões de espectadores espalhados pelo mundo. Pois é, 2 bilhões. Não estamos falando só daquele programinha de televisão que passa depois do jantar. É um produto de exportação massivo, uma verdadeira potência global de comunicação. E um número absurdo como esse levanta uma questão fascinante. Será que a sociedade apenas assiste a essas tramas como um entretenimento passivo, só para relaxar no fim do dia? Ou será que as novelas estão, na verdade, nos assistindo e moldando a sociedade, devolvendo para as telas uma versão bem editada da nossa própria realidade? Para desvendar isso, nossa explicação de hoje vai passar por 5 pontos centrais. Primeiro, o fenômeno cultural. Depois, o imaginário e a política. Em seguida, o impacto social e a mudança. O mito da democracia racial. E, fechando a conta, o futuro das novelas. Vamos lá. Começando então pela seção 1, o fenômeno cultural. Análises acadêmicas, como uma monografia bem interessante do Unicelb, enquadram a telenovela ativamente como uma indústria cultural. Ou seja, ela não surge por acaso, é literalmente uma engrenagem perfeitamente estruturada que transforma cultura em mercadoria e mercadoria em cultura, padronizando desejos e pautando a conversa do dia a dia de milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, o grande lance aqui é que as novelas ditam o que chamamos de imaginário social. Pensem nisso como um enorme reservatório coletivo de imagens que acaba definindo a forma como nós vemos o mundo, como agimos e o que consumimos. Um exemplo formidável disso foi a novela O Clone. A trama alimentou um desejo profundo de pertencimento no público, popularizando a cultura, as danças, as expressões e a moda árabes de um jeito sem precedentes. De repente, havia uma vontade latente de consumir aquele universo exótico que passava na tela toda a noite. E isso nos leva à nossa seção 2, o imaginário e a política. Observando uma análise publicada pelo jornal Gazeta do Povo, eles detalham um projeto ideológico que marcou muito a teledramaturgia, especialmente nas décadas de 80 e 90. As narrativas traziam personagens ricos retratados sistematicamente como corruptos, empresários no papel de grandes vilões, a religião muitas vezes ironizada ou substituída pelo esoterismo e, claro, heróis da classe média-baixa romantizados na sua busca por ascensão. A análise sugere que essas escolhas narrativas treinaram uma geração inteira a adotar uma visão do mundo manicaísta e polarizada, formada basicamente por heróis sofredores de um lado e vilões absolutos do outro. Mudando um pouco a perspectiva, entramos na seção 3, impacto social e mudança. É incrível notar como tramas específicas se conectam diretamente com o comportamento no mundo real. O Clone abordou a dura realidade da dependência química. Mulheres Apaixonadas colocou um tema super difícil, o silenciado debate sobre a violência doméstica direto na mesa de jantar de inúmeras famílias. E Laços de Família expôs o drama da leucemia. Os dados documentam que aquela cena clássica do corte de cabelo da personagem com câncer gerou um salto massivo no número de doações reais de medula óssea em todo o país. É o imaginário ficcional literalmente salvando vidas na realidade. Além disso, o meio de comunicação também atua como um espelho evolutivo. O rastreio da inclusão da comunidade LGBTQIA+, nas narrativas mostra uma jornada lenta, porém progressiva. Tudo começou lá atrás, em 1963, com as primeiras personagens no teleteatro Calúnia. Décadas depois, nos anos 90, ocorreu o primeiro romance adolescente em A Próxima Vítima. E tudo isso culminou no grande marco de 2013, o primeiro beijo romântico televisionado na emissora líder durante a novela Amor à Vida. Destacando essa mesma evolução, pesquisas mostram que, na década de 2010, 73% dos personagens LGBT tiveram finais felizes nas novelas. Para colocar isso em perspectiva, é um salto gigantesco e sociologicamente muito significativo quando comparado aos meros 25% observados lá nos anos 70. Mas apesar de todo esse poder de unir e educar, precisamos ir para a seção 4, o mito da democracia racial.
Aqui, o académico e cineasta Joelzito Araújo apresenta um contraste conceitual gritante. De um lado, a miscigenação, aquela ideia romântica e internacionalmente celebrada da diversidade brasileira, mas, do outro lado, a pesquisa dele descreve a ideologia do branqueamento, um sistema interno implacável que historicamente dominou todas as decisões estéticas e escolhas de elenco dentro dos estúdios. A realidade histórica do elenco revela uma dinâmica bem mais sombria. Atores negros foram historicamente restringidos a papéis de empregados ou de pessoas escravizadas, independentemente do tamanho do talento deles. Atores de origem mestiça eram frequentemente estereotipados como figuras subalternas ou malandros. Enquanto isso, a representação da beleza ideal e os cobiçados papéis românticos principais eram uma exclusividade branca. O peso dessa estrutura fica claro pelo facto alarmante de que a maior emissora do país precisou de 40 anos de existência para finalmente ter a atriz Thaís Araújo como sua primeira protagonista negra. É uma realidade que bate de frente e contradiz o alardeado mito da democracia racial. E o que vem pela frente? Chegamos à nossa última parte, a seção 5, o futuro das novelas. O jeito que consumimos esse formato está em plena transformação em 3 frentes principais. Primeiro, a flexibilidade das plataformas de streaming está substituindo a tradicional obrigação do horário fixo. Segundo, as redes sociais estão criando comunidades incrivelmente vibrantes, transformando aquela recepção passiva no sofá em uma experiência altamente interativa de memes, reações e fóruns em tempo real. E terceiro, como resultado direto disso tudo, as próprias narrativas estão precisando ser repensadas e adaptadas para prender a atenção desse novo e exigente público digital. Ao concluirmos esta explicação, fica uma provocação profunda para a gente pensar. Após décadas sendo moldados pela ficção, será que nós aprendemos a ver o próprio Brasil como se fosse uma novela? Fica a reflexão se essas eternas narrativas dramáticas, sempre pautadas em lutas épicas entre o mocinho infalível e o vilão implacável, não acabaram treinando a forma como a sociedade enxerga a sua própria realidade social e política, muitas vezes exigindo respostas simples para problemas que são infinitamente complexos. É algo para se levar em conta. Muito obrigada por acompanhar e até à próxima análise.